Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Hoje nós vamos bater um papo muito importante sobre um período bíblico chamado de transição. Foi a transição entre a antiga aliança, a era presente, e a nova aliança, a era futura. Como essa imagem que está aparecendo para vocês. Que para nós, preteristas completos, se deu entre o levantar do ministério de Jesus de Nazaré e foi até o ano 70 do primeiro século, da primeira era cristã. Um período ali aproximadamente de 40 anos, o tempo de uma geração que Jesus falou por várias vezes quando esteve vivo. E o fato mais marcante que houve foi a destruição do templo. E isso também Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, quando a cidade de Jerusalém foi tomada, na guerra judaico-romana ali do primeiro século. Então todo o acontecimento que houve nesse período foi conhecido como o fim dos tempos, ou o fim de uma era, ou o fim da velha aliança, até o dia do juízo final, um julgamento que estabeleceu o reino eterno de Deus neste mundo. Enquanto que para o sistema religioso, esse mesmo período de transição se estende até os dias de hoje, pois eles ainda esperam um acontecimento da segunda vinda de Jesus, e assim vai haver o juízo final, depois Deus destruirá a terra, e aí sim vai entrar o reino de Deus no mundo. Por isso, meus irmãos, que tudo que ocorre no mundo até os dias de hoje, o sistema religioso diz que é o quê? Olha, é o final dos tempos, já viu? Caiu uma folha amarela da árvore azul, é o final dos tempos, a guerra que aconteceu. Tudo eles dizem porque eles acreditam que estão ainda nesse contexto. E para aqueles que não conhecem as escrituras, principalmente os livros do Antigo Testamento, cai no futurismo, certamente vai ser levado pelo papo, dos irmãos aí do sistema religioso. Porém, também entre nós, preteristas completos, há também certas divergências de opiniões em relação a esta era, ou a este período de transição. Por isso que nós devemos entender muito bem esse período. Há também divergência de opiniões quanto à prática da ceia, quanto a dizer se Cristo reina hoje ou não. Tem gente que fala que o reino de Deus acabou, que estamos em tempos eternos. Então nós vamos falar aí deste período de transição, que é o quê? Uma fusão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isso ocorre porque existem passagens que mostram a nova aliança, reino, era como algo presente aos livros do Antigo Testamento. Enquanto há outras passagens na Bíblia que inevitavelmente falam de uma consumação futura, pendente de acesso à nova. Há promessas que são cumpridas pelo sacrifício de Cristo na cruz, enquanto outras ainda são futuras, na perspectiva dos autores do Novo Testamento. Por isso que gera, irmãos, essa diferença de pensamentos entre os irmãos. Então nós vamos apresentar a partir de agora nessa mensagem, nesse papo, alguns desses temas aí que geram discussões. E eu vou colocar aí aquilo que eu penso sobre essas interpretações, tá bom? Então o primeiro ponto polêmico dessa mensagem é responder quando de fato foi estabelecido o reino de Deus no mundo ou quando começou a nova aliança. Irmãos, veja que nessa pergunta nós temos dois períodos. Um é quando começou e o segundo é quando foi estabelecido. O fato, meus queridos, enquanto o símbolo central do antigo pacto estivesse de pé, ou seja, o templo, o reino de Deus ainda não tinha sido estabelecido, porém já havia começado. Então ele começa justamente quando Jesus anuncia e entra em Jerusalém. Ali começa o início, dá o start, mas não realizado, não estabelecido. Aqui talvez seja a chave de toda essa questão. Por exemplo, quando Jesus estabeleceu a ceia, que para nós foi até ser estabelecido o reino de Deus, que foi no ano 70, e não quando ele entra no mundo, Jesus anuncia a nova aliança, como diz ali, Marcos capítulo 4, versículo 34. Nós encontramos mais referências aí em Hebreus capítulo 7, versículo 22, e também no capítulo 8, versículo 6. Jesus, neste ponto, torna a nova aliança superior à antiga, Hebreus 7, 22. E o seu ministério maior que a lei de Moisés, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Porém, o fato é que ainda não tinha sido estabelecido
plenamente o reino de Deus. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Então o templo era um entrave para se estabelecer, para que se chegasse, como nós dizemos, à plenitude dos tempos. Então a nova aliança não apenas foi inaugurada, mas a obra expiatória de Jesus foi concluída. O propósito das alianças antigas e novas, o que é? É estabelecer uma relação povo-Deus. É isso que veio trazer tanto a antiga aliança como a nova aliança. É estabelecer essa relação, que não tinha no Antigo Testamento e passaria a ter no Novo Testamento. Ainda mais o simbolismo que houve consequentemente à morte de Jesus, que vocês sabem qual é, né? Que diz que o véu do templo se rasga. Então ali começa a ser o quê? Mudado o tempo. É como se fosse uma chave, a chave virou. O fato, meus irmãos, é que os autores do Novo Testamento, eles se identificavam, isso é claro nas leituras que a gente faz aqui neste canal, eles se identificavam como vivendo nos últimos tempos. Eles viviam o final da primeira era, ou do Aion, como destaque aí em 1 João capítulo 2, versículo 18. E nós podemos também encontrar essas referências aí nesses versículos que eu estou deixando para vocês aí, tá bom, abençoado? Então esse reconhecimento desses autores do Novo Testamento, como incluídos no fim dos tempos, descarta totalmente a ideia de que nós, os que vivemos hoje, no futuro para eles, possam estar nos últimos dias. Seria, irmãos, uma total contradição e um ataque contra as palavras dos livros do Antigo Testamento inspirados. Por isso, irmãos, que eu falei no começo, que o povo que embarca no futurismo é porque não conhece o Antigo Testamento, não conhece a linguagem das profecias hebraicas, que é poética, não sabe, me desculpe, mas, irmão, você foi enganado. Essa é a grande verdade. Então, pelos escritos do Novo Testamento, eles não se reconheciam como dentro do próximo século. Esta era uma esperança futura para eles, porém sempre próxima e até iminente. Por que eu estou falando isso? Porque desde que se inaugurou o velho pacto em Moisés, até o surgimento de Jesus de Nazaré, durou 1.600 anos, se não me engano, tá? Então esse povo que viveu nesses dias, viviam sim a expectativa, né? Eles não se incluíam na era futura, mas eles tinham essa expectativa que algo próximo e iminente iria acontecer. Isso nós encontramos aonde? Nas profecias do Antigo Testamento, nas escrituras do Antigo Testamento, que nós deste canal temos trazido várias e várias vezes. Então, quando se lê os textos bíblicos sem esse entendimento, gera sim, de fato, essa ambiguidade de pensamentos. Tá? Por isso que às vezes abençoados têm um posicionamento, o outro tem outro, por causa justamente desses nuances aí que eu estou passando para vocês, super importantes. Tá? Então, a primeira impressão pode ser um pouco mais confusa. É tanto uma realidade anunciada, estabelecida, como uma realidade próxima. O que eu quero dizer com isso? Vai aparecer aí Mateus capítulo 4, versículo 17. Veja o que Jesus diz sobre o reino. Ele diz que o reino dos céus está próximo. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus já diz que ele está tão próximo que todos tentam forçar a sua entrada nele, mostrando que o reino é uma realidade próxima e uma realidade anunciada e estabelecida como também uma realidade próxima. Já existem passagens que mostram que ela estava muito presente, que dava para tocar o reino de Deus. Eu estou mostrando para vocês as perspectivas do reino de Deus enquanto Jesus estava vivo. Então deu toda essa ideia. E as pessoas, por não saber entender esse tempo, elas criam filosofias novas de vida, ou então filosofias antigas, como o pessoal do sistema religioso. Então há passagem que mostra que ela estava muito presente também, que dava para tocar, como é o caso de Mateus capítulo 12, versículo 28, dizendo, olha, então chegou a vocês o reino de Deus. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 também, olha, porque o reino de Deus está entre vocês. E existe também, irmãos, uma terceira perspectiva, como algo que ainda há de ser inaugurado, ou seja, no futuro. Então, dentro do mesmo texto, você consegue ter essas três perspectivas. Veja no futuro, olha, Mateus capítulo 6, versículo 10, que é a famosa oração do Pai Nosso. Diz ali, ó, venha o teu reino. Ué, como é que venha se já está? Ué, como é que venha se já tem gente forçando a entrada? Então, essas perspectivas levam as pessoas a erros, porque ela não conhece o tempo. Esse é o tempo da transição.
E até mesmo, irmão, uma quarta perspectiva, nós podemos dizer, hipoteticamente, que a tradução do grego para o aramaico, porque o aramaico é a língua em que essas palavras foram pronunciadas, né? Expressões como o reino de Deus está próximo, seriam então entendidas como mais precisão, como o reino de Deus veio. Então essa é uma outra perspectiva. Mas o fato, meus irmãos, é que essas questões, elas geram realmente divisão de pensamentos. Mas o fato hoje é que está estabelecido, tá bom? Hoje é fato, o reino de Deus está estabelecido. Muita gente, por causa disso, acha que o reino de Deus durou até o ano 70. E que hoje, o tempo que vivemos são tempos eternos. Tem pessoas aí, irmãos, que pregam isso. Essa foi a perspectiva do reino de Deus para nós nos dias de hoje. E também para aquele povo que viveu no primeiro século. Tá bom, meus queridos? Agora eu te faço a seguinte pergunta. E qual a perspectiva do reino de Deus para os judeus? Qual é a perspectiva que eles tinham? Irmãos, os judeus esperavam que o reino de Deus no mundo fosse uma inegável realidade terrena e que fosse aceito por todos. Uma derrubada óbvia e física de toda a ordem mundial, onde Israel se sentaria no trono e governaria as outras nações com maior poder do que os babilônios e outros grandes reinos do passado. Então eles imaginam o reino de Deus como algo presente no mundo, tá? Como eles exercendo sendo a cabeça do mundo. Então isso eles se baseiam, né, abençoado? Se você ler lá, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 44, você consegue ver isso ali, olha, diz ali o texto: Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Então essa era a perspectiva dos judeus, tá? Mas Jesus, contrariando todas essas profecias e as colocando em seu devido lugar, Jesus ensinou que o reino dele veio de uma maneira diferente, porque o reino de Deus não é um reino visível, mas espiritual. O próprio Jesus declarou lá em João 18,16, ele disse que o reino dele não é deste mundo, em contraste com as preocupações materiais da natureza física do homem. Aí é uma crítica aos judeus que esperavam o reino de Deus vir com aparência visível. Então, por isso que ele se preocupava com essas aparências, essas coisas naturais do homem, comida, roupa, abrigo. E Jesus, quantas vezes exorta, né, a buscar esse reino de Deus e a sua justiça. Até, irmãos, mesmo no acúmulo de bens materiais, Jesus exortou os judeus. No capítulo 23 de Mateus, Jesus começa a sua acusação. Os fariseus estão sendo acusados de conduzir o quê? Uma espiritualidade cínica e corrupta em busca do próprio benefício e exaltação própria. E hoje, irmãos, sinceramente, isso se parece muito com o que o cristianismo tradicional faz com quem frequenta suas denominações, não é verdade? E a gente fala isso com propriedade, tá, irmãos? Porque nós viemos de lá. Então, ao praticar e difundir esta forma de espiritualidade, eles amarram fardos pesados e difíceis de carregar e os puseram nos ombros dos homens, como, por exemplo, a segunda vinda de Jesus, como, por exemplo, a questão do diabo, a própria questão do inferno. Então, isso tudo formou uma espiritualidade falsa. E outras várias e severas acusações que Jesus fez ali à cúria judaica lá do primeiro século. É só vocês lerem Mateus capítulo 23, tá bom? Agora, Paulo também diz sobre o reino dos céus em contraste com o terreno. Ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está no céu. Também lá em Efésios capítulo 2, versículo 22, diz que em quem Cristo, também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então isso aí está aludindo ao fato de que o reino de Deus é espiritual. João também é identificado como um parceiro no reino junto com as igrejas da Ásia. Nas palavras que ele falou lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fazendo uma saudação às igrejas lá da Ásia. Olha só, diz ali o texto, olha: e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Então, o próprio João se identificou ali como sendo um parceiro do reino junto com as igrejas da Ásia, tá bom? Então, essas coisas, irmãos, que a gente tem que entender muito bem, essas características, essas perspectivas de relação a tempo, transição, essas coisas acabam gerando muita confusão. Então, por não entenderem o tempo da transição, por ignorarem os escritos do Antigo Testamento, por isso que muitos dizem que Cristo já veio, que Cristo já não reina mais, né? Cristo entregou o reino para Deus e Cristo simplesmente pegou a viagem e foi para outro planeta. Outros ainda dizendo que o reino de Deus acabou. Existe aí abençoados que pregam que o reino de Deus acabou.
Então, pelo lado do sistema religioso, nós já encontramos outros tipos de confusões. E lá no sistema religioso, eles ainda estão jogando fardos pesados nas costas dos irmãos que não conhecem a parúzia, não conhecem o que é a vinda de Jesus. Então, existe uma ideia, esse período de transição, existe uma ideia que culmina na nossa mente, que é já, mas ainda não. Entendeu? Já, mas ainda não. Em relação ao reino de Deus. Naqueles dias, e por incrível que pareça, nestes também. Porque se nós formos olhar para o sistema, vamos olhar eles ainda com problema em relação ao reino de Deus, não aceitando, estão vivendo ali um judaísmo falso, uma falsa espiritualidade, algo sem contexto bíblico, né? Como nós temos falado aqui neste canal. Ou então leva a interpretações exageradas, por não entender esse tempo. Então, de fato, muitos ainda precisam ser, o reino de Deus precisa ser estabelecido. Não que ele não seja de fato, tá, irmãos? Ele de fato está estabelecido. Mas uma coisa é estar estabelecido, que é fato, é verdade. Outra coisa é você ter conhecimento que ele está estabelecido. Então a ideia de já, mas ainda não, é esta uma realidade presente, mas com a expectativa de um cumprimento futuro. Porém, não se deve perder de vista que o que era aplicável para a primeira metade do primeiro século depois de Cristo pode não ser hoje. É isso que nós estamos aqui, quase que dia e noite, falando por esse microfone. Por isso, muitos até hoje, mesmo entendendo essa interpretação preterista completa, irmãos que abraçaram essa causa, ainda ceiam. Sabia disso? Então, Jesus, já naqueles dias, ele alertava, olha, gente, um pouco de fermento estraga a massa. Porque o reino de Deus, irmãos, por não ser visível, se torna algo uma linha muito fina, uma linha muito tênue em relação à descarga que é o mundo humano. Então, se você não tiver como ativar a mente de Cristo, você sai tranquilamente aí dessa sintonia. Não que o reino de Deus não faça sentido para você, mas você perde a sintonia. Essa é a grande verdade. Então, o estabelecimento pleno do reino de Deus acontece quando você atinge esse nível de maturidade, meu irmão. Porque a aplicação da lei mosaica pelos fariseus naquela época, ela se tornou corrupta. Havia somente práticas vazias usadas para se beneficiarem, ao invés de expressar a verdadeira essência divina. Acaba o quê? Nos conduzindo a um caminho sujeito à condenação. Isso eu falo para os dias de hoje. Para aqueles que estão no sistema religioso, eles estão com a mente condenada. E aqueles que já ultrapassaram o reino de Deus, aqueles que já estão em tempos eternos, né, que já acabou tudo, Jesus foi viajar, também existe aí um fardo de condenação. Tá bom? Então, amados, o fato é, meus irmãos, que quando Jesus morre, ele começa a apagar os ritos judaicos de expiação dos pecados, por exemplo. Já não era no templo, nem no monte, como Jesus falou àquela mulher. Agora seria onde? Dentro de nós. Por isso que o perdoar dos pecados por Jesus até o ano 70 se fez necessário onde? Na mente, na consciência. A pessoa pedia perdão pelos pecados. Por quê? Porque a lei ainda estava de pé. O período de transição ele só foi efetuado quando o templo veio abaixo e a terra de Jerusalém foi destruída. Então já não era no templo, né? Então todos esses ritos, né, os ritos da lei mosaica, eles foram sendo o quê? Apagados, porque já havia uma nova aliança no ar. Como diz Hebreus capítulo 8, versículo 13, onde diz que o novo pacto, ele tornou velho o primeiro pacto. E o que se considera velho, envelhece, está o quê? Prestes a desaparecer. E quando o autor de Hebreus escreve essa carta, o templo estava de pé, mas estava o quê? Prestes a desaparecer. Então, naquela época, o ritual do templo era considerado apenas como uma figura e sombra das coisas celestiais. Como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Diz ali, olha, ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Como também em Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. E ela se tornou defeituosa, que necessário seria uma substituição ou abrir caminho para o novo, conforme está mostrando para vocês aí Hebreus capítulo 8, versículo 7. Então Cristo, irmãos, não faz parte desse judaísmo corrupto e de seu ritual arrogante. Ele mesmo oficia perfeitamente que o homem perfeito se corrompeu. Né? O homem perfeito corrompeu a lei, como diz lá em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 25, depois vocês leiam. Tá bom? Agora, abençoados, eu vou tocar num assunto muito importante com vocês. Eu gostaria de um máximo de atenção, pois isto pode corrigir possíveis erros aí de postura nossa, tá legal? Olha, ninguém também está aqui dizendo
Tá? Atenção, ninguém está aqui dizendo que a antiga aliança foi feita em detrimento dos israelitas. Tá? Não, muito pelo contrário. Paulo, lá em Romanos capítulo 11, através de uma metáfora estendida, descreve a aliança de Israel como uma oliveira, onde há israelitas étnicos que são removidos da oliveira. Outros israelitas permanecem nela, tanto que os irmãos do primeiro século permaneceram. E os gentios são adicionados a essa oliveira para o quê? Para assim formar uma única árvore. Houve, irmãos, e há remanescentes fiéis, que são abençoados com todas as bênçãos, como nós brasileiros, americanos, ingleses, alemães, russos. Então não se trata mais de um povo, de uma nação, e sim do mundo, do povo deste mundo. Portanto, meus irmãos, a renovação de Israel e as promessas antigas têm cumprimento fiel em Israel, mas não no Israel da antiga aliança quebrada, mas no Israel que faz parte da nova aliança, o Israel espiritual. Então, desde o Antigo Testamento, a expectativa sobre o reino dos céus era que ele realmente chegasse e em sua plenitude com o Senhor realmente reinando. E a aproximação do reino que Jesus proclama em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então essa era apenas isso, uma aproximação que deveria ser consumada em um tempo razoável, e se consumou. E achar que essa consumação ainda se dará nos dias de hoje é no mínimo absurdo e incompatível com as Escrituras. E isso não é uma norma, e sim a esperada final da perfeição e que já se consumou para nós. Ou não, dependendo do que cada um aí entender as coisas que eu estou tentando passar. Ok, abençoados? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Eu tenho aqui mais algumas coisas para falar, eu vou mostrar para vocês através de textos bíblicos, tá? Isso numa outra parte, uma segunda parte, eu vou mostrar em textos bíblicos que Jesus não virá mais. Porque isso que o sistema prega é uma terceira vinda, tá? E isso é antibíblico. Nós vamos falar do pleno estabelecimento do reino de Deus. Nós vamos também mostrar na outra parte o julgamento que trouxe esse novo tempo. O que foi esse julgamento que trouxe esse novo tempo, que inaugurou novos céus e nova terra. Vamos também responder se Cristo reina ou não. Tá bom? Vou mostrar versículos chaves sobre a ressurreição, que vai desmontar o sistema religioso. Tudo isso numa segunda parte, tá bom? E muito mais aí, tá legal? Bom, e se essa mensagem aí te trouxe luz e você quer explorar mais ela, adquira aí os nossos materiais de apoio. Isso é para quem deseja realmente estudar e leva o seu chamado a sério, tá bom? Tem aqueles que querem continuar surfando na onda do achismo, aí vai pulando aí de galho em galho. O problema é de chegar num galho aí, o galho estiver podre, né, irmão? Porque quando você não tem base e vai no achismo, realmente você vai encontrar aí na tua frente um galho podre, tá legal? Então nossos materiais estão disponíveis para você que leva a sério o seu estudo. Tem lá no WhatsApp, eu vou deixar aqui nas descrições, tá bom? Um endereço do nosso WhatsApp, onde só tem o nosso material. Dali você, se você acha que convém adquirir, procura a gente no WhatsApp, tá bom? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia no Reino de Deus. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo.